Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leone Pereira, professor de Trabalho e Direito Processual do Trabalho. E como será o programa? Ele será dividido em 3 blocos. O bloco 1 será o tema do dia. Tema do dia, empregados domésticos, que acredito que todos já tiveram pelo menos uma dúvida sobre esse tema. Tanto quem é do direito, quanto quem não é da área do direito. Empregado doméstico, ou você já teve, ou tem, ou terá. Portanto, é um interessante tema. Fiquem comigo que a gente vai procurar solucionar as principais dúvidas. O bloco 2 é o Pergunte ao Professor. Eu vou procurar solucionar as dúvidas enviadas por vocês. E-mail provafinal@lfg.com.br e acessem também o site www.lfg.com.br. E por fim, o bloco 3. O bloco 3, o X da questão. Como tema, ele cai nas provas, tanto nos exames de ordem quanto nos concursos públicos. Fiquem comigo e a gente vai analisar esse importante tema, empregados domésticos. Principais aspectos dos empregados domésticos. Esse é o tema do dia. Bom, empregados domésticos, e a gente já começa com uma grande dúvida que acredito que muitos tenham, é a seguinte. O pessoal vai na CLT para procurar os direitos trabalhistas dos empregados domésticos na própria CLT. E aí é um grande erro, porque os empregados domésticos, eles não são regidos pela CLT. Na verdade, qual é a disciplina dos empregados domésticos? Os empregados domésticos, eles têm previsão na Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, ela lá no parágrafo único do artigo 7º, traz um rol, na verdade, 9 incisos e a integração à Previdência Social como direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Então, o primeiro diploma que traz os direitos trabalhistas dos empregados domésticos é a Constituição Federal, lá no parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Muito bem. Também, os empregados domésticos, eles são disciplinados por uma lei especial, que é a Lei 5859 de 1972. Essa lei a gente conhece como Lei dos Empregados Domésticos, e ela traz todos os direitos que os empregados domésticos possuem. Mas voltando naquela indagação, a CLT é aplicável ao doméstico? Não é aplicável ao doméstico. O próprio artigo 7º, a linha A da CLT, fala que a CLT não é aplicável aos empregados domésticos. Então vamos repassar isso? Os empregados domésticos são disciplinados por quais diplomas do direito do ordenamento jurídico? Primeiro, lá na Constituição, parágrafo único, artigo 7º da Constituição. Segundo, a Lei Especial do Doméstico, que é a Lei 5859 de 1972, e a CLT não é aplicável aos empregados domésticos, ok? Bom, um importante tema também, ponto na verdade, sobre os empregados domésticos, é qual é o conceito. E o conceito de empregados domésticos a gente encontra no próprio artigo 1º da lei. Quem é o empregado doméstico? É toda pessoa física que prestar serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial dessas. Repetindo, é toda pessoa física, hoje pelo direito civil constitucional, pessoa natural, é toda pessoa física ou natural, que prestar serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Bom, quais seriam as principais características desse conceito aqui que a gente mencionou? Primeira coisa, empregado doméstico, como os empregados em geral, tem que ser uma pessoa física ou natural. Agora, o ponto mais importante, disparado, é a questão da finalidade lucrativa. Os serviços domésticos não poderão ter finalidade lucrativa. Portanto, os empregados domésticos, eles não podem participar de finalidade lucrativa nem diretamente e nem indiretamente. Vejam os reflexos disso.
Imagine uma casa que há lá o empregado doméstico. E a empregada doméstica, ela, por exemplo, atua naquela família, trabalha naquela família bastante tempo. Num determinado momento, aquela família, até para aumentar a sua renda, começa a preparar refeições e essas refeições elas começam a ser comercializadas. Olha que interessante. Em princípio, esse empregado é o empregado doméstico, porque é uma pessoa física que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial. Porém, nesse momento que a família começou o preparo das refeições e essas refeições começaram a ser comercializadas, ele automaticamente deixou de ser doméstico e ele passou a ser empregado urbano. Porque o doméstico ele não pode participar nem diretamente e nem indiretamente da finalidade lucrativa, ok? O mesmo impacto nós temos, por exemplo, com o caseiro. Se você parar para pensar, o caseiro, ele é um empregado doméstico? O caseiro é um empregado doméstico, pessoa física, que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial. Agora, pare para pensar um pouco. Se num determinado momento do contrato, ele começa a plantar hortaliças, hortifrutigranjeiros, ele começa a vender, começa a comercializar isso, ele automaticamente ele deixa de ser doméstico e ele passa a ser empregado rural. Empregado rural é aquele que presta serviços nas atividades de agricultura e ou pecuária ao empregador rural. Embora não seja o empregador rural, mas pela finalidade lucrativa e pela atividade de agricultura e ou pecuária, ele deixa de ser doméstico e passa a ser rural. Portanto, isso tem que ficar muito claro. A ideia da finalidade lucrativa não pode existir em relação aos empregados domésticos, nem de uma forma direta e nem de uma forma indireta. Eu nunca esqueço, uma vez caiu numa prova de concurso público, eles colocaram de uma forma que muitos alunos acabaram errando. Qual foi o sentido? Que a mulher que trabalhava na casa da família apenas lavava os pratos no preparo das refeições. E vejam, a alternativa A já era empregados domésticos. Muita gente foi lá, assinalou a alternativa A, acabou caindo na pegadinha, porque não pode ser serviços lucrativos nem de forma indireta. Tranquilo? Vamos lá. Continuando o estudo de empregados domésticos nos seus principais aspectos. Essa questão também é importante. A lei fala que os serviços domésticos deverão ser prestados no âmbito residencial, na pessoa ou família. Então, no âmbito residencial da pessoa ou da família. Agora, deverá ser feita uma interpretação correta disso. Qual seja, tanto o âmbito interno quanto o âmbito externo. É natural pensarmos no empregado doméstico, aquele que trabalha dentro de casa. Mas é uma visão muito simplista de quem é empregado doméstico. Não. Eu posso ter, por exemplo, um motorista particular da família que seja um empregado doméstico. Eu posso ter até um piloto de helicóptero considerado empregado doméstico. Ou seja, quando a lei fala no âmbito residencial da pessoa ou família, leia-se âmbito interno e âmbito externo. Motorista, piloto de helicóptero, jardineiro, o que seja. Tudo bem? Continuando. O que mais é importante? Quem é o empregador doméstico? O empregador doméstico é a pessoa ou a família. Qual a interpretação que a gente extrai disso? Pessoa jurídica jamais poderá ser empregadora doméstica. Jamais. Tem que ser uma pessoa ou tem que ser uma família. Pessoa jurídica de forma nenhuma. Ok? O que mais que é importante? Continuando o estudo aqui de empregados